Vou voltar para cá para conversar então, gente, com o Theo Cury, porque tem assunto rolando também no nosso judiciário. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta semana a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, o BRB, Paulo Henrique Costa. Theo, prisão esta que guiou a nossa semana na política. Tivemos muitos desdobramentos, muita repercussão dessa nova fase da Operação Compliance Zero da Polícia Federal. E agora a gente tem um julgamento que, em tese, tem um terreno bastante pacificado, mas tem umas dúvidas aí no meio do caminho, né? Teremos Toffoli ou não teremos Toffoli? Olha, a tendência é de que o ministro não participe, a tendência é de que ele se declare suspeito, como ele já fez em outras oportunidades envolvendo o caso Master no Supremo Tribunal Federal. O Dias Toffoli, ele era relator dessa investigação de novembro do ano passado até fevereiro desse ano, abriu mão da relatoria em meio a uma pressão muito grande que havia interna no Supremo e externa para que ele deixasse o caso, diante de decisões que foram tomadas, diante de revelações que vieram à tona nos últimos meses. Ele sai, quem assume a relatoria do caso é o ministro André Mendonça. De lá para cá, Toffoli se declarou suspeito 2 vezes em casos envolvendo o Master. Primeiro, quando houve um pedido do deputado federal Rodrigo Hollenberg para que houvesse a instalação de uma CPI do Master na Câmara dos Deputados. O caso chegou no sorteio para o Dias Toffoli, ele se declarou suspeito, foi a primeira vez. Ele abriu mão da investigação, do pedido, e caiu com o Cristiano Zanin, que negou o pedido feito pelo deputado Hollenberg. No mesmo dia, horas depois, o ministro se declarou suspeito de participar do julgamento que ia definir sobre a prisão ou não prisão do Daniel Worcaro, que havia sido preso por determinação do André Mendonça. Havia o julgamento que ia decidir a manutenção ou não, ou a reversão da decisão do André Mendonça. Toffoli também se declarou suspeito. Naquele momento foi a primeira vez que o Supremo, como um colegiado, pela segunda turma, decidiu sobre um caso envolvendo o Master. Essa vai ser a segunda possibilidade de um julgamento envolvendo prisão de uma pessoa investigada no caso Master, e a tendência é de que Toffoli novamente se declare suspeito. É uma estratégia. Toda vez que se aproxima um julgamento, o ministro, às vésperas, pouco tempo antes de começar o julgamento começa na quarta-feira, se declara suspeito. Não há motivo para ele se declarar suspeito tão antes do julgamento por uma questão de estratégia. Ele também não precisa explicar o motivo de ele se declarar suspeito, pode se declarar suspeito por foro íntimo. O segundo ponto é a segunda tendência, a tendência de que seja mantida a prisão dele, ainda mais porque tem 2 potencializadores, 2 coisas que ajudaram, que podem ajudar a essa manutenção da prisão do ex-presidente do BRB, que foi uma representação da Polícia Federal solicitando a prisão e uma manifestação, parecer, favorável da Procuradoria-Geral da República. A PGR, em outras ocasiões, você vai se lembrar, foi contra uma série de medidas propostas pela Polícia Federal, inclusive entrando em rota de colisão com o Supremo Tribunal Federal, em especial com o ministro André Mendonça ao longo dos últimos tempos. Você vai se lembrar, havia uma treta ali entre Toffoli e a Polícia Federal. Quando Toffoli saiu, a Polícia Federal e o André Mendonça estavam mais alinhados, e aí deu-se lugar a uma treta entre a Procuradoria-Geral da República e o ministro André Mendonça. Eu digo treta que são discordâncias, desavenças na forma como conduzir a investigação. É treta mesmo. É treta mesmo, no popular. Então, no final das contas, a tendência é de que essa prisão seja mantida no julgamento que vai acontecer a partir de quarta até sexta, um julgamento express, um julgamento curto, lá na segunda turma do Supremo. Lembrando, esse é um caso, né, gente, Paulo Henrique Costa, que aproxima a investigação do caso Master do meio político, mais uma vez, porque a gente está falando de uma figura acusada de receber propina, a gente está falando de 146 milhões em propina para viabilizar aí a compra do Banco Master pelo BRB. E há a ideia de que essa mesma rede, né, Theo, que serviria para mascarar esses pagamentos para Paulo Henrique Costa, poderia ter sido usada por Daniel Worcaro também para outros políticos. Vamos ver como é que anda a investigação. Obrigada por enquanto, Theo Cury. Valeu.